Fala aí pessoas, meu nome é Felipe Lopes. Eu não sei como é que eu vou começar esses vídeos desse canal. Agora resolveram fazer um Réveillon fora de época aqui. Maravilhoso. Eu quero que se foda, a gente usa microfone pra atenuar essas coisas. E eu vou em frente porque esse é o vídeo piloto, mas meu Deus do céu! Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Lopes, sou editor e produtor do Tatudu. Tatudu é um site de tatuagens e a gente vai entrar exatamente nessa parada nesse vídeo porque eu tenho mais de, sei lá, 150 vídeos no outro canal que só fala sobre tatuagem, piercing e modificação corporal. Se você quiser, já acessa lá também. A gente tem lá uma base de 5 milhões de inscritos. E eu percebi que eu não tinha um vídeo de apresentação, de falar o que eu sou, o que eu faço da minha vida, além desses vídeos para a internet como uma forma de hobby, válvula de escape, sei lá. A minha história começa o seguinte: eu não sabia que eu gostava de escrever, até que o meu amigo Wesley Brasil, do site da Baixada, falou: cara, você tem mais opinião meio controversa, meio ácida, você não quer escrever pra gente? Não, eu falei, mano, vamos ver. E aí eu comecei a pegar o gosto pela parada, comecei a escrever bastante. Depois eu comecei a me interessar muito por tatuagem e comecei a pesquisar as coisas e tudo mais. Fui chamado para escrever para um site de tatuagem, o Tattoo Place, do Tito Martins. Eu comecei a escrever, tudo no amor. E teve uma época da minha vida que eu falei, cara, eu tinha pedido demissão porque eu achava que eu ia ser tatuador na época, e depois de alguns problemas internos meus, eu falei, cara, eu não quero, não é a hora de eu ser tatuador. Eu não sou tatuador hoje também, mas eu pretendo, sei lá, treinar alguma coisinha, mas enfim. E aí eu tinha pedido demissão, a carreira como tatuador não deu certo. E tinha lá no site Tatudu, que é do Amy James, aquele carequinha do Miami Ink, Nova York Ink, que se alguns conhecem. Ele é bem famoso na parada. Alguns tatuadores mais antigos aqui no Brasil dizem a parada é entrar no mainstream, artista, jogador de futebol, ser descriminalizada, a galera ter um pouco menos de preconceito. Eles agradecem a ele por ele ter popularizado a tatuagem na televisão. E ele tem um site, eu tinha lá, Became Blogger. Eu falei, mano, não tem nada pra perder. Tô desempregado, desesperado atrás de dinheiro. Um não mais, mais ou a menos não vai fazer diferença. Eu fui lá, mandei um e-mail em inglês e tudo mais e esqueci daquilo ali. Um mês depois eu fui olhar o meu e-mail e olha que merda. Meia hora depois que eu tinha mandado esse e-mail, o meu atual chefe tinha respondido. Falei, caralho, o cara, mandei o e-mail, o cara respondeu meia hora depois que eu mandei e-mail, só fui ver um mês depois, o maluco vai me esculachar, não vai nem responder meu e-mail. Eu fui lá, cara, desculpa, não sei o que, e o maluco era brasileiro também, olha só, o QG do Tatudu é na Dinamarca. E ele falou, não precisa mandar em inglês não, sou brasileiro também. Toma login e senha e vamos ver o que acontece, vamos testar. Quer dizer, o cara já confiou em mim sem nem saber quem eu era. E ele botou, aí depois a gente conversando, muito tempo depois ele falou, cara, eu quase não respondi teu e-mail porque a tua foto na thumbzinha lá do teu perfil do Google estava com a cara muito de mal encarada. E o caralho, que merda. Eu mandei uma matéria lá, se eu não me engano, tipo, eram pequenas curiosidades só sobre tatuagem. E aí ele falou, então, a gente tem que ver, vamos testando e tal. Eu, no meu desespero, já tinha escrito umas 30 matérias lá. E ele tinha postado uma só, porque não era ele que postava as paradas, ele era só a ponte entre eu e o site. E aí ele falou, cara, eu conversei com a galera aqui, a matéria performou bem, mas tipo, pra você ser contratado nosso, você começar a receber dinheiro, você tem que bater 1 milhão de visualizações em pelo menos um mês e tudo mais. Eu falei, caraca. Falei, mano, vamos tentando. Aí eu falei, pô, tem mais de 30 matérias aí pra você escolher, pra você poder publicar e ver como é que vai performar as outras. E aí, cara, esse mundo é feito das pessoas que você conhece, dos seus amigos, o famoso networking. Eu conheci através do Coveiro Maldito. Coveiro Maldito, maravilhoso, inclusive ele está entre nós. Olha só. O bonequinho do Coveiro Maldito, que lindo. Através do Coveiro Maldito, eu conheci... Ai, caraca.
Eu conheci o fotógrafo lá, o J.R. Rugal, o maluco é foda. E ele fez um ensaio das musas tatuadas do Corinthians. Eu falei, é interessante. E eu também conheço o Adão Rosa, ele é nada mais, nada menos que o tatuador do MC Guimê e do Neymar. Eu falei, cara, eu vou pedir os caras uma ajuda, um socorro, porque eu tô precisando. Aí eu falei com o J.R. Rugal. Tive acesso ao treinador lá do Corinthians Steamrollers, que é lá o time de futebol americano. Alô, Marcos Alexandre do Carrancas, olha aí o futebol americano fazendo parte da minha vida. E aí eu falei, mano, eu queria fazer uma matéria com as musas tatuadas de vocês, tá? Você consegue postar essa matéria depois que eu fizer na fanpage de vocês? Ele, cara, sem problema. E eu fiz a mesma coisa com o Guimê. Eu peguei o contato do empresário na época do MC Guimê e o cara falou, não, mano, pode fazer que a gente posta assim e me manda umas perguntas que você queira que a gente faça pra ele. Eu vou deixar linkado as matérias aqui pra vocês depois verem lá, de curiosidade. A gente postou as matérias em dias separados, mas as fanpages lançaram no mesmo dia. Tanto a fanpage do Guimê quanto a fanpage do Corinthians lançaram no mesmo dia. O meu chefe falou, cara, olha, bateu 1.200.000 visualizações em 2 dias, se eu não me engano. E eu, puta merda, eu tipo meio que caí pra trás. Ele falou, olha só, mas a galera aqui tá meio cética. Tipo, não, mas ele pegou umas paradas muito gigantescas. E foi meio... deu uma hackeada. Falou, pô, isso aí é sorte, vamos levar mais pra frente. Só que o meu chefe falou, olha só, não se preocupa, porque eu vou tirar do meu bolso o dinheiro para pagar as matérias que você fizer. Eu ganhava na época por matéria lançada e era em dólar, isso em 2015. Ai, Jesus Cristo, pro cara que saiu de vendedor do Extra, ganhava um salário mínimo, vocês veem nossa, a diferença, né? Começamos a fazer as matérias devagarinho e tal, e ele começou a lançar. 1 mês ou 2, se eu não me engano, o Brasil saiu de último lugar para 3º lugar já de audiência no site. Aí os caras falaram, manda o contrato pra esse garoto. Aí meu chefe me ligou, falou, cara, olha só, preciso falar contigo, você tá sentado? Aí eu já no meu pessimismo falei, pô, o cara vai falar, não, pô, foi legal e tal a experiência, mas não vai dar. Ele falou somente isso, você tá contratado. Eu quase desmaiei, tive um treco, não sabia o que responder pra ele, fiquei meio mudo alguns minutos no telefone, ele, você tá bem? Eu falei, eu tô muito bem. Aí tá. As coisas foram acontecendo, eu escrevi as matérias, o meu cargo era Staff Writer, que é o escritor oficial da parada. Na época tinha eu e mais 4 meninas. Era só eu que escrevia em português, o resto era tudo em inglês. E meio que foi uma revolução lá dentro. Deu um problema técnico lá, que a gente tava lançando as matérias, tava dando vários likes lá no Facebook, mas não dava view nenhum no AdSense, lá no Google. Parecia que ninguém tinha lido e tava errado, é óbvio. Ele, cara, a gente vai ter que dar uma travada na matéria até a galera aqui resolver isso. E eu já tava gastando por conta, né? Porque brasileiro é foda, tem um aumento considerável no salário, que é o quê? Que vai ser feliz, vai comprar as paradas. E eu joguei limpão com ele e falei, cara, então, eu já tava contando com esse dinheiro e tal. E aí ele falou o seguinte, ó, foi aí que eu percebi que eu era importante de verdade na parada. Porque em todos os meus empregos que eu já tive na vida, eu era só mais um e tal, e não era nenhuma coisa fora do comum. E ele falou assim, a gente vai te pagar pelas matérias que você já escreveu e que ainda não publicamos, e depois quando a gente publicar, a matéria já vai estar paga. E aí ele falou o seguinte, uma frase que eu lembro até hoje, você é importante demais para se preocupar com o erro técnico. Cara, eu tava num evento na Art Fusion, olha só que Art Fusion sempre na minha vida, na Art Fusion ali eu fiquei tranquilo, liguei pra minha esposa, Prati, eu falei, caralho, o tempo foi passando, a gente foi aumentando os escritores gringos, e aí ele falou, cara, a gente precisa aumentar também a quantidade de matérias em português, e você vai ser promovido a editor, e você tem que contratar alguém pra escrever. E eu já tinha em mente já 3 meninas que escreviam já sobre tatuagem em sites diferentes, e elas tinham parado de escrever por algum motivo. Foi a Luísa Siqueira, a Rafaela Marchetti e a Tami Antunes. A gente ficou como uma equipe durante alguns meses, e depois a equipe se dissolveu porque a Tami é tatuadora,
A Rafaela é uma hacker do TI, faz umas paradas muito loucas lá. E depois a gente resolveu parar um tempo com matéria para se dedicar somente ao aplicativo. Fez um ano agora, dia 8 de maio, que a gente não lança matéria inédita nenhuma. A gente tem mais de 1000 matérias, 1100 e alguma coisa. Matérias em português lançadas sobre histórias de tatuadores, dica, curiosidade, médicos, dermatologistas falando sobre cicatrização e tudo mais. Vocês podem entrar, se vocês entrarem nos links que eu botei aí, tem um site inteiro lá, vocês podem brincar. Nesse meio tempo eu fui promovido de novo a produtor. Agora eu sou editor e produtor do Tatudu. Tatudu é o maior site sobre tatuagens do mundo. E a gente tem também o maior e melhor aplicativo sobre tatuagens do mundo, que é o Tatudu App. Tem para Android e iOS, você pode baixar lá, tem uma porrada de foto de tatuagem. Tem as matérias. Você bota lá aonde você mora, vai aparecer um monte de estúdio pertinho de você e você não fica naquela agonia. Ah, eu não conheço o estúdio, né? Você pode entrar lá e ver os trabalhos do cara ali ao vivo. E é isso, hoje em dia eu sou editor e produtor do maior site de tatuagem do mundo e faço vídeos para a internet. Esse foi o resumo da minha entrada no site. Eu gosto muito de escrever e é isso. Esse é o resumo do que eu sou hoje em dia, do que eu faço, é o meu ganha-pão, porque o YouTube não me dá dinheiro para eu poder pagar nem a conta da internet. E é isso, esse é o primeiro vídeo apresentação do canal. Aqui eu pretendo falar sobre qualquer coisa que eu achar interessante e relevante. E aqui eu vou dar minha opinião sobre as paradas também, porque a galera lá no outro canal, no canal primário sobre tatuagem, fala, diz a sua opinião pessoal sobre tal coisa. Isso aí gerava muito atrito e tudo mais. Isso no meu Facebook, porque no YouTube eu nunca botei minha opinião. Então, aqui eu vou falar as coisas que eu penso. Um beijo, um abraço para vocês. Clica no curtir, se inscreve nesse canal novo, primeiro vídeo. Você vai falar, caraca, eu tava lá no canal desde o primeiro vídeo, primeirão. Aqui tá o meu filhinho, ele se chama Pudim. Ele é o xodó da minha vida. Ele já é o mascote do outro canal e é óbvio que ele vai ser o mascote desse também. Como vocês podem ver, o Pudim adora dormir e brincar e destruir as coisas em casa. Então, para ajudar a repor essas coisas, eu ficar um pouquinho mais feliz, ajuda nós aí. Tchau, é nóis, entendeu?